O destino é um caminho que escolhemos, mas também é um caminho que nos escolhe. Jean-Paul Sartre. Nossa senhora, psicologia dos animes, episódio 200 e não sei o que. 207. Neji e o dilema do destino, psicologia Naruto. O legado de Neji, uma batalha contra quem? Nossa, vai ter um mosquito aqui. O destino. Neji. Eu sou Rafael, psicólogo, e o Neji é o personagem que tem razão e não tem razão ao mesmo tempo. Hoje a reflexão é sobre Neji Hyuga. Curta, se inscreva, rumo aos 400 mil inscritos. Vamos lá. A história do personagem Neji é sobre uma batalha contra o destino. Mais do que sobre o controle da própria vida. Neji é um personagem que chama a atenção da gente desde a primeira aparição dele. Ele parece mais maduro que os outros personagens. É como se de fato ele já tivesse passado por algo bem pesado. Além disso, ele se mostrava ser um adolescente bastante racional, metódico, lógico, bem diferente dos outros. Então, ele era assim, mais maduro que os outros, mais habilidoso que os outros, mas tudo isso graças a um contexto pesado na qual ele viveu. Essa situação fez ele amadurecer mais rápido. Neji nasceu como um personagem já marcado. Ele já nasceu marcado como ele deveria ser. E isso aconteceu antes dele nascer. Cara, isso é muito louco, velho. Eu fico imaginando. Pode ser uma coisa que eu vou falar que não tem nada a ver, né? Mas na época da escravidão. Tem a ver, mas não tem a ver, né? Assim, o pessoal que era escravo, né? Não só escravo preto, mas não sei como é que fala os outros tipos de escravidão. Que você nasceu pra isso aqui, velho. Você é escravo, você nasceu pra trabalhar, pra servir a gente, é isso. Você nasceu pra isso. Você não nasceu pra mais nenhuma outra coisa. Esse é o seu propósito de vida. Entendeu? Isso é algo muito forte, né? Aí acho que o ponto em comum entre essas duas coisas é que Neji também devia se sentir assim. O vídeo de hoje é sobre como o destino pode afetar muita coisa em nossa vida, mas mostra também o quanto temos controle também sobre muita coisa. Neji é do clã Hyuga, um clã que tinha algumas regras e tradições bem rígidas. Existiam duas famílias, uma considerada superior e outra inferior. Os membros da família considerada inferior eram marcados com um sinal na testa. O Neji era de uma família inferior e ele foi marcado após o nascimento da Hinata, de uma família superior, chamado Jutsu do Selamento Maldito. Como é que o Neji ia ser feliz desse jeito? Imagina alguém falando que vai ativar em você um selamento maldito. Neji dizia que isso representava um pássaro preso na gaiola, um símbolo que representava uma espécie de destino inescapável. Era impossível fugir desse destino. E o Neji, quanto a isso, tinha muita razão. Bom, esse ponto poderia ser determinante por si só para causar um viés muito forte no Neji, um viés negativo sobre a própria vida dele. Só que isso ficou pior. Hiashi Hyuga, o pai da Hinata, era irmão de Hisashi Hyuga, o pai do Neji. Só que apesar dos dois serem irmãos, existia uma grande diferença entre os dois. Hiashi era da família principal e o Hisashi era da família secundária. E o motivo disso era apenas que Hisashi tinha nascido segundos depois do seu irmão. Esse era o único motivo. E isso mudaria tudo, pois Hisashi deveria entregar sua vida, se preciso, para proteger o Hiashi. Assim como o Neji deveria fazer isso pela Hinata. E foi justamente isso que aconteceu, nos dois casos. Hisashi fez esse sacrifício de bom grado, a fim de proteger o irmão, também a família, a aldeia. No entanto, Neji chegou a acreditar que a família principal tinha forçado ele a fazer isso. Este grande equívoco se tornou a base principal do rancor do Neji perante os Hyuga e destruiu sua visão sobre o destino. Existia na visão dele um destino inalterável. E ele pega essa ideia e joga para todas as coisas, para a sua vida. Além do ódio que ele sentia, aquilo também fez ele se sentir inferior e basicamente moldou sua maneira de ver o mundo. Neji então começou a ver o mundo de maneira bem pessimista, menos idealizada. Na visão de Neji, as pessoas nasciam com a predisposição a serem o que são e que não existe nenhuma chance de mudar quem você é. Neji fez um processo para aceitar tudo isso. Cara, eu acho que realmente existe uma predisposição pra gente ser o que a gente é, entendeu? Mano, tem gente que já nasce com Cara, isso é muito louco, porque eu não entendo muito de psicologia. Acho sim que o ambiente molda, né? Mas ainda assim, às vezes a pessoa nasce num ambiente muito bom e tem um colapso e segue um caminho totalmente diferente, né? Tem gente que nasce num ambiente muito ruim e ainda assim consegue sobressair, né? Então, teoricamente, se a pessoa nasce num ambiente ruim, é pra ser uma pessoa ruim, né? Se a pessoa nasce num ambiente bom, é pra ser uma pessoa boa, mas a matemática da vida não é assim. É tipo, isso varia. A probabilidade maior da pessoa nascer num lugar bom e ser bom é grande, né? É maior. Mas não quer dizer que sempre vai ser assim. Porque eu acho que realmente as pessoas nascem. Aí que entra, eu acho que a pessoa nasce com uma tendência a ser o que ela vai ser também, sabe? E aí vai ter uma mistura ali entre o que ela já tende a ser com o ambiente que ela cresce, entendeu? Como é que ele fazia isso? Ele repetia isso várias vezes, em todos os contextos. Era uma forma que ele tinha de se convencer do seu próprio lugar. Ele fez isso para se sentir mais no controle das coisas, mesmo no controle de algo ruim. Mas ele se sentiu mais no controle das coisas, aceitando que não tinha controle. O psicólogo e pensador Jack Brenn propôs a famosa teoria chamada de reatância psicológica, que descreve algo profundo sobre nosso comportamento. Brenn identificou as condições sob as quais experimentamos uma compulsão profundamente forte para recuperar nossas liberdades. Então nós, todos os seres humanos, quando sentimos que nossa liberdade foi de alguma forma ameaçada, às vezes por questões
ações pequenas. É por isso que quando alguém pede pra você fazer alguma coisa, você pode não fazer aquilo, porque inconscientemente Eu sou a Teacher Paula Gabriela. E eu sou o Leandro Ladeira. E a gente se juntou para te ajudar a entrar no Cave. é como se sua liberdade estivesse sendo atacada. Então, como forma de nos defendermos, expressamos nossa necessidade de nos reafirmar quando sentimos que nossas liberdades foram ameaçadas ou perdidas, ou quando nossas opções foram restringidas, ou quando enfrentamos resultados sobre os quais não tínhamos escolha. Como mostram alguns estudos, quando sentimos que não temos controle sobre nossa própria vida, a tendência é estarmos em um estado maior de estresse. A sensação de falta de controle em nossa vida é uma das piores sensações, como de fato acontece com o Neji. Então o Neji vai reafirmando isso, dizendo que é impossível mudar o que você já foi programado. Então vemos Engraçado, o Benedito devia ter um certo burnout, né? toda essa dinâmica do personagem lidando com todas as pessoas que ele vai convivendo. Só que fazer isso justamente no ambiente de Naruto, onde personagens são intrinsecamente motivados, criam vários conflitos. Porque dois desses mais motivados estão na equipe dele, o Rock Lee e o Guy. O Lee é alguém oposto ao Neji. Ele acredita que é possível alcançar grandes coisas com esforço e mudar realmente o que você foi destinado a ser. Quando vemos o Lee citar algo relacionado a isso pro Neji pela primeira vez, vemos como o Neji ri daquilo. Ele ri dessa ingenuidade do Lee. E o pior é que o Neji acreditava nisso, porque a teoria dele foi comprovada em diversos momentos. Toda vez que ele enfrentava o Lee, ele ganhava. Toda vez que ele enfrentava alguém que foi destinado a ser fraco, ele ganhava. Nossas crenças são como um mapa mental que ajuda o nosso cérebro a entender e navegar pelo mundo ao nosso redor. Elas são como um modelo que o nosso cérebro usa para prever como as coisas vão se comportar, como elas se relacionam em si. As crenças são importantes para o aprendizado e sobrevivência. E o nosso cérebro usa para processar informações de forma eficiente. É só você imaginar como seria desgastante pro Neji se ele tivesse que o tempo todo criar esse conflito consigo mesmo. Se ele quisesse ir contra isso, mas sabendo que está preso. Isso provavelmente criaria um conflito dentro dele mesmo ainda mais forte. O cérebro é um órgão que consome muita energia, então ele precisa ser eficiente para conservar a energia. Para fazer isso, ele usa atalhos para reconhecer padrões e processar informações. Crenças permitem que o cérebro simplifique informações complexas, categorize e avalie rapidamente as informações e tire conclusões rápidas. Reestruturar radicalmente o nosso sistema de crenças, criar uma nova visão de mundo, envolve partes do cérebro envolvidas em processos de raciocínio e computação mais elevados e, consequentemente, exige mais esforço e consumo energético. Por isso que é tão difícil mudar de ideia, por isso é tão difícil a gente admitir que vai mudar de ideia. Você tem que mudar todo um contexto, toda uma série de pensamentos e crenças, e isso exige muita energia. É por isso que você não vai convencer alguém a mudar de Ô, rapidão. Que preguiça é essa aqui, ó? Olha a bala aqui, ó. Tá vendo essa parte vermelha aqui? 4 balas vermelhas. 2 laranjas, que no final tem uma roxa, que não dá pra ver direito. Caramba, velho, por que não colocou sortida? Vermelha é boa, mas nada a ver, né? lado político, ou mudar de Falei. time de futebol, ou mudar de ideia assim tão fácil. É muito mais fácil pra gente ficar no mesmo ciclo. Não é uma questão de mau caráter ou algo assim, como o cérebro funciona. O cérebro muitas vezes não pode pagar tal investimento. Isso explicaria porque quando experimentamos dissonância cognitiva, quando vemos algo que é contra o que acreditamos, é mais fácil resolver esse desconforto dobrando o nosso sistema de crença existente. Ou seja, preferimos ignorar ou explicar a informação desafiadora ou contraditória. Mesmo se o Neji quisesse, é mais fácil ele ver do jeito que ele acredita, mesmo sendo difícil, mesmo que ele sofra por isso. Pensar de forma mais complexa exige um grande gasto de energia. O cérebro tende a reafirmar o que a gente já acredita. Por isso, convencer alguém é quase como um desperdício de tempo. Só que é possível mudar. E aí, vamos ter que falar do Pain de Naruto. Uma das coisas que ajudam o ser humano a mudar é o fator dor. O Neji, ele se formou, o Neji, ele mudou o seu pensamento, mudou sua forma doce de ver a vida pela dor. Só a dor, novamente, poderia fazer ele conseguir mudar a sua percepção sobre o destino. No confronto contra a Hinata, Neji acaba tendo vantagem e derrotando ela. Ele, inclusive, queria que ela desistisse de ser uma ninja, justamente para a personagem ser mais tímida e passiva. Isso seria ruim em batalhas. Só que a Hinata, motivada pelo Naruto, acaba tentando mostrar o seu valor ali, mas perde a batalha. E no final, ela cita a ele que, na verdade, quem estava sofrendo era o Neji, mais do que todo mundo. E isso particularmente acaba com o Neji, pois puxa algo dele que ele estava tentando esconder, revelava algo que ele estava tentando se proteger. Nesse momento, ele sente uma raiva imensa que estava sendo alimentada por muito tempo. E aí que surge a cena clássica dos Jonins protegendo eles. O famoso psicólogo Stephen Diamond define a amargura como um estado crônico e penetrante de ressentimento latente, e a considera como uma das emoções humanas mais destrutivas e tóxicas. Se ruminamos repetidamente sobre como fomos vitimizados, os erros de nutrição podem eventualmente definir alguma parte essencial de quem somos e tomar conta de nossa própria personalidade. Com isso, acabamos nos tornando vítimas, não dos outros, mas de nós mesmos. E aí, a luta contra o Naruto é determinante pro personagem. Naruto era alguém que lutava, entre aspas, com seu próprio destino. Ele era rejeitado e excluído pelas outras pessoas, sem ao menos ter culpa de nada. No começo da luta, Neji tem uma grande vantagem sobre ele, mas Naruto consegue derrotá-lo. E mostra para o Neji que podemos lutar contra nossas limitações e que o meio que nascemos não define totalmente a nossa história. Na luta contra o Naruto, Neji acaba repetindo as mesmas coisas, dizendo a ele que você não pode ser Hokage apenas pela vontade, mas sim você tem que nascer com predisposição a se tornar um, e que o único destino que todos têm em comum é justamente a morte. Essas palavras mostram um pouco a tristeza do personagem e o profundo rancor que ele guardava em si mesmo. O filósofo Friedrich Nietzsche observou que nada consome um homem mais rapidamente do que a emoção
emoção do ressentimento. Neji, então, tem o destino alterado. Ele nada consome o homem, personagem, e o profundo rancor que ele guardava em si mesmo. O filósofo Friedrich Nietzsche observou que nada consome o homem mais rapidamente do que a emoção Filósofo, né? do ressentimento. Neji, então, tem o destino alterado. Ele perde pro Naruto. Logo depois, ele descobre a verdade sobre a morte do seu pai e decide que vai lutar para tentar mudar seu próprio destino, ao invés de simplesmente aceitar o que o destino mostrava a ele. Após essa mudança de percepção, ele se transformou em outra pessoa. Na verdade, seus pensamentos mudaram, e isso consequentemente mudou a visão dele sobre o mundo. Consequentemente, as atitudes dele. Os pensamentos de antes, relacionados a como você é definido pelo destino e a como ele tinha sido injustiçado, machucavam ele. E como vocês sabem, antes de ter uma emoção, você teve um pensamento. Então, o Neji agora não precisava Isso é fantástico, cara. Primeiro você pensa, depois você sente, e depois você. Como é que é? Você pensa, você sente, e aí você age. Eu acho que é tipo, mais ou menos essa é a ordem. Pensou, por exemplo, pizza. Pizza é bom. Deixa eu ver. Racismo? Homofobia? Sei lá. A Casa Monstro, aquele filme, A Casa Monstro. Tá vendo? Aí só que eu pensei e agi. mais ficar com raiva, como antes. Porque aquela sensação de injustiça tinha passado, que agora ele não tinha mais pensamentos sobre. Para testar por si mesmo essa conexão entre pensamentos e sentimentos, você pode fazer esse exercício que eu faço com os meus pacientes. Toda vez que você sente raiva, se você questionar aquela raiva, terão pensamentos que vão explicar o motivo daquela raiva. É impossível você sentir uma sensação sem nada na cabeça. Faça o teste. Tente ficar com a mente em branco agora, não pensando em nada, e tente ficar com raiva. Garanto que você não vai conseguir ficar com raiva sem ter um pensamento por detrás. Pensamentos são passageiros, eles vêm e vão embora. Só que quando você consegue Caraca, velho, verdade. Verdade. O sentimento sempre tá associado a alguma coisa, né? Sempre, sempre, sempre. Eu acho. Pelo que eu entendi aí. ter a habilidade de capturá-los, sua vida literalmente muda. Como acabou acontecendo com o Neji, que muda completamente. Felizmente, também a participação dele em Naruto também diminui. Particularmente, queria muito, né, uma rivalidade entre Hyuga e Uchiha, ou que o Neji fizesse mais parte dos grupos principais do anime. Só que Kishimoto criou muitos personagens. Isso é muito bom. Então é difícil dar tempo pra todo mundo. Desenvolver todos esses personagens é algo muito difícil, apesar dessa quantidade absurda de episódios de Naruto. Ter o senso de controle da própria vida é um dos maiores preditores possíveis de felicidade. A ligação entre saúde e controle não é apenas teórica, ela tem implicações no mundo real. Uma meta-análise de Fisher e Boer examinou o bem-estar em 63 sociedades e descobriu que a autonomia, estar no controle da própria vida, é mais importante para o bem-estar do que a riqueza. Isso sugere que, independentemente do contexto cultural ou econômico, ter uma sensação de controle sobre a própria vida é um preditor universal de felicidade em níveis mais baixos de ansiedade. E sim, Neji diminuiu a participação, mas ele é alguém bem mais leve do que antes. E aí chegamos à morte dele. Uma morte que até hoje não me desce. Era mesmo necessário? Talvez sim. Talvez lembramos mais do Neji por causa da morte dele. A morte dele revelaria uma questão do destino. Ele sacrificaria levando o legado de seu pai em diante. Foi uma forma que o Kishimoto encontrou de selar o próprio destino do Neji. Podemos ver também como uma forma que ele mesmo escolheu sacrificar pela Hinata. Mas ao mesmo tempo ele acabou cumprindo o destino cruel que todos da sua família tinham que carregar, que era proteger alguém da família principal. Mas ele também escolheu seguir esse caminho. Então, de fato, ele seguiu o próprio caminho. Complexo. A história dele mostra que o destino é uma forma de ironia, pois às vezes nos faz encontrar aquilo que não procurávamos. Curta, se inscreva e compartilhe. Top, ué. Peraí, vamos voltar aqui, ó. Às vezes nos faz encontrar aquilo que não procurávamos. Curta Interessante. Peraí, deixa eu voltar de novo aqui. da família principal, mas ele também escolheu seguir esse caminho. Então, de fato, ele seguiu o próprio caminho. Complexo. A história dele mostra que o destino é uma forma de ironia, pois às vezes nos faz encontrar aquilo que não procurávamos. Repetimos aqui umas 3 vezes, né? Tá, peraí, Se rapidão. inscreva e compartilhe. É apenas o começo. Do clã Hyuga é considerado um gênio, devido às notáveis habilidades que eu tenho. Mesmo sendo prodígio, fui posto como um guardião. Carrego na minha testa o selo da maldição. Player Taos, eu acho. Só existe um destino para cada um de nós. Membro da casa secundária aprendi que não tinha voz. Acho que é do Taos, hein? De novo pedindo uma série de vídeos sobre Hajime no Ippo. Deixa um like ali. Seus vídeos fazem parte da minha rotina e me ajudam em vários momentos. Gostei muito de ver você falando sobre o Cars. Achei Cars? Não, achei que era um anime. O Dio e o Diavoli. Ah, tá, é do... Como é que chama aquele... Jojo Bizarre Adventure. Jojo Bizarre Adventure.